Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo, né, que a gente não se fala, né? O último shorts aí que eu coloquei aqui no canal foi o mês passado, né? E aí de lá pra cá, muita correria, não consegui fazer mais vídeo, né? E aí hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês aí, se ainda vale a pena, né, ser professor aqui no Brasil, porque, gente, tá bem difícil, né? Bem difícil mesmo, não é fácil. Mas vou falar aqui a minha opinião, né, da minha pouca experiência, né, que eu estou tendo. Como eu já falei em alguns vídeos, né, que eu assumi a sala de aula em setembro do ano passado. Então aí tem 9 meses, né, que eu estou na sala de aula. Este ano eu estou com uma turma de quinto ano. Trabalhei com estágio um, né, quando eu comecei, né. E assim, o estágio eu falei pra vocês também em algum dos vídeos aí que eu não gostei, né, crianças de 4, 5 anos. Eu não gostei, eu não sei se é por conta daquele cenário todo. Eu tinha 25 crianças, eram relativamente pouco comparado com o que eu tenho hoje. Eu tinha 4 inclusões, mas eu não tinha suporte, né? E hoje eu tô com uma sala de quinto ano, né? Eu tô com 35 alunos na sala, e é uma outra escola, né? E eu estou com uma criança de inclusão, né? Uma criança atípica. E eu tenho uma pessoa que fica com ela porque realmente não dá para ficar sozinho, né? Só eu, né, dentro da sala com essa criança também. Tá? Mas eu quero convidar também aí quem ainda não é inscrito, né? Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho também para vocês não perderem nenhuma novidade. Aqui no canal eu falo sobre a minha vida, né? O dia a dia, aí, as fadigas do dia a dia, as alegrias do dia a dia, as conquistas, né? Às vezes algumas tristezas também, porque é o meu dia a dia, né, gente? Então tudo que eu falo aqui é baseado nas minhas experiências, na minha opinião, né? Porque às vezes as pessoas, você tem todo o direito de discordar e tá tudo ok também, né? Nós somos pessoas com pensamentos diferentes, então tá tudo bem, tá? Então aqui a gente não precisa ficar querendo se ofender, né? A gente não precisa de nada disso, é só a gente respeitar a opinião do próximo e tá tudo certo, porque o que eu vou falar aqui é a minha vivência aí do dia a dia, né? Então agora sim, vamos pro vídeo, né? E eu vou começar a contar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência, do que eu acho, se vale a pena ou não. Gente, hoje é um sábado, né? Esse vídeo talvez eu coloque hoje ainda para vocês. Hoje é um sábado, né? Tô acabando de almoçar, porque vocês estão vendo aqui que eu tô gravando aqui no cenário da cozinha, né? E de repente, né, eu falei, vou gravar, né? A gente fica aí adiando, a gente fica aí, né, só procrastinando, grava hoje, grava amanhã, e tá bem corrido, né? Agora nós estamos no mês de junho já. Então, este mês de junho aqui é um mês assim mega corrido, porque eu tenho 35 relatórios para fazer, a gente tem prova, é, a gente tem ensaios de festa junina. Então, assim, é muita demanda dentro deste mês de junho, né? Para daqui a um mês a gente conseguir aí entrar no recesso com tudo certinho já, né? Eu sou funcionária pública já há quase 12 anos, né? Antes de eu vir para a educação, eu estava na saúde, eu era agente comunitário. Eu já falei isso também em alguns vídeos. E eu era agente comunitário de saúde há quase 11 anos, né? Eu tô dentro da mesma prefeitura. E aí eu fiz este outro concurso. Já sou formada há alguns anos, né? E já passei em concurso de outra prefeitura aqui numa cidade próxima, mas na época não dava para eu poder assumir mesmo. Tinha algumas questões pessoais aqui que eu não conseguia assumir e continuei na saúde como agente comunitário. Quando abri o concurso para minha cidade, falei, agora eu vou, né, vou arriscar. E aí consegui, passei, fui, né, convocada esse concurso vai fazer 2 anos que eu fiz, agora em setembro fazem 2 anos, depois de um ano eu já fui chamada, né? E, gente, não é fácil, olha, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu trabalho muito mais hoje como professor, sim, do que como agente comunitário. Como eu falei, eu tenho 35 relatórios para poder fazer e tenho que entregar este mês. É sondagem do aluno que a gente precisa fazer. Você precisa preparar o material, às vezes diferenciado, que nem como eu falei pra vocês. Agora eu estou com essa criança, né, atípica, então ela não sabe ler, não sabe escrever. Ela está no quinto ano, mas ela não sabe ler nem escrever. E ela tem pouca, né, pouca, vamos dizer assim, um cognitivo para poder conseguir avançar mais além daquilo que ela pode, né? Então eu faço algumas atividades ali adaptada para ela. Essa professora que me auxilia, ela acaba passando, né, ela fica ali do lado, né, auxiliando nas atividades.
E depois disso, ele gosta de monta-monta, né? Ele faz algumas atividades, a gente pega o notebook, ele também fica ali, ele anda pela escola. Então, assim, por isso que eu não tinha condições de ficar sozinha com essa criança, por conta que ela anda pela escola, né? Ela quer bater nos alunos. Então, eu vou ser sincera com o que eu vou dizer pra vocês. Talvez muitos vão me crucificar e não vão concordar, e outros vão entender do que eu estou falando, principalmente quem está na sala de aula, gente. Essa inclusão sem uma preparação, gente, é exclusão. Porque não adianta, eu não sou especialista em saúde, né? Eu era agente comunitário, eu trabalhava com informações. Né? Eu não sou especialista, eu não sou fonoaudióloga, eu não sou neuro, eu não sou, né, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga. Então, assim, eu não tenho nenhuma especialização nesse sentido. A minha formação é pedagógica, né? Então, o professor, por mais que ele faça algumas capacitações, algumas especializações, ele não vai estar preparado para todo tipo de cenário, né? Então eu acredito que uma inclusão sem uma preparação, eu acho que essas crianças elas precisariam de uma equipe multidisciplinar. Muitas delas não fazem acompanhamentos, né? E aí fica bem difícil. Eu tenho uma, mas tem professores lá que tem 2, 3 crianças, né? Às vezes com diagnósticos bem diferentes um do outro. Não é fácil, gente, não é fácil. E hoje em dia, as crianças, eu tô bem assustada com o nível de conhecimento das crianças. As minhas crianças são crianças de 5º ano, mas elas parecem nível de 3º ano. Eu tenho criança que não sabe ler e escrever dentro da sala de aula. E eu tenho aquelas que têm muita dificuldade em ler, sabe? É umas coisas assim que você fica imaginando como que a criança chegou no 5º ano, né? Nessas condições. Mas a gente sabe que para o sistema, isso é interessante, né? Eu falo isso para eles, eu falei, gente, vocês precisam, eu sei que vocês têm 10 anos, né? Alguns têm 10, outros já ali fazendo próximo dos 11 anos. Eu falei, mas vocês precisam começar a entender que o conhecimento, ele nos dá poder, né? Nos dá poder. Quem tem conhecimento tem poder, poder de escolha, poder de você não ser passado para trás. Porque quando a gente não tem conhecimento, tudo que é falado, a gente acaba, né, acreditando, porque você não tem conhecimento daquilo. Então aproveitem a oportunidade. E aí eu fico pensando, por que essas crianças chegaram nesse cenário, né, nesse 5º ano dessa forma? E não é só as minhas crianças. Eu tô fazendo uma formação mensalmente que eu encontro com professores de 5º anos, né? E eles têm assim a mesma preocupação. Eu vejo que tá todo mundo na mesma angústia, no mesmo barco. Então é bem difícil, gente. E aí, fora a questão assim de educação, né? Educação. O professor, ele não é respeitado. Aliás, eu acho que as pessoas não são respeitadas, não só o professor. Mas como eu falei para vocês, a gente tá falando de crianças de 10, de 11 anos, algumas têm 9, né, próximo dos 10 anos. E elas respondem você assim como se estivesse respondendo o coleguinha, sabe? Fulano, para de conversar, vai fazer sua lição. Eu não estou com pressa, né? É isso que eu escuto, né, dos meus alunos. Olha, faz logo, muita gente já terminou. Eu não sou todo mundo. Isso quando eles não falam que eu sou chata, né? A professora é uma chata, que você escuta eles resmungando, né? Fala, eu não tô nem aí, você não resolve nada. Eles têm muito conflitos, né? Fulano pegou meu lápis, fulano pegou meu material, fulano pegou não sei o quê. E aí você não dá conta disso, gente, porque imagina como que eu vou saber se realmente aquele lápis era daquele fulano. Eu falei, esses dias teve reunião de pais. Eu falei, vocês precisam orientar os filhos de vocês quanto à responsabilidade de cuidar dos seus pertences, dos seus materiais. Eu falei, eu não tenho como dar conta de 35 lápis, 35 borrachas, 35 computadores, não tem como dar conta, né? Aí a reunião foi um desabafo, né? Então alguns pais me entenderam, outros com certeza, né, não estão nem aí também. Então, hoje, realmente, ser professor é desafiador, gente. É muito desafiador. Você vê muitos colegas adoecendo, né? É muito professor doente, muito professor com depressão, muito professor doente fisicamente, com pressão alta. Esses dias, tem acho que é uma semana, né, que uma professora eventual, ela teve um AVC, né, e ela está se recuperando ainda. Então é assim, você vê constantemente colegas seus tendo AVC, infarto, pessoas relativamente novas, com 48, 49, na faixa dos 50 anos, já com todas as questões, né?
Então é muito difícil, sabe? É uma profissão assim que hoje eu falaria, olha, faz, né? Faz pedagogia, faz. Não. Eu sinceramente eu acho que se a pessoa gostar muito daquilo, ela deve, eu acho que ela não deve fazer realmente aquilo que quer fazer, que gosta de fazer, que acha que vai dar certo. Eu vou ser sincera em dizer para vocês, na altura do campeonato hoje, da minha idade, né? Eu já estou no mercado de trabalho há 30 anos. Eu tenho 46, mas comecei a trabalhar registrada ali com 16 anos, então já estou há 30 anos no mercado de trabalho. E eu trabalho porque eu preciso, né, gente? Eu trabalho porque eu preciso, porque eu preciso pagar as minhas contas, a gente tem as nossas coisas, né? Então é por isso. E claro que dentro, né, do meu trabalho eu tento me desenvolver o meu melhor, né? Eu tento desenvolver o meu melhor, que às vezes não vai ser o suficiente e tá tudo bem, porque eu tenho que oferecer meu melhor dentro dos recursos que são oferecidos. Às vezes eu compro coisas, né, do meu bolso, né, do meu dinheiro mesmo, né, mas não é uma coisa que é sustentável, né, e principalmente a longo prazo não tem como. Então a gente faz aquilo que a gente consegue. Mas falar assim, ai, nossa, eu estou porque eu amo ser pedagoga, eu amo. Gente, isso é hipocrisia, isso é hipocrisia. Ah, eu amo ser enfermeira, eu amo, sabe? Tem pessoas que têm amor por aquilo que está fazendo realmente, né? E tem aqueles que fazem por conta do dinheiro, porque precisa pagar as contas. Eu vou ser sincera, eu trabalho porque eu preciso sim, mas eu tento desenvolver o meu melhor, né? E dentro disso, eu tenho assim muita dó de muitas crianças, porque você sabe do contexto familiar e sabe que aquilo não vai avançar porque não tem um respaldo, não tem um apoio familiar. A família ela joga toda a responsabilidade para outras pessoas, para terceiros, nós somos terceiros, né? E enfim, é muito difícil. Então hoje o professor no Brasil ele é muito desvalorizado, ele está adoecendo fisicamente e mentalmente. Então eu não sei até que ponto já tem pesquisas que falam que daqui a alguns anos teremos falta de professores. E eu acredito que será, gente, porque do jeito que está acontecendo, né, a falta de respeito, crianças com 9, 10, 8 anos te desafiando, te xingando, te faltando com respeito, né? Então isso é uma coisa que adoece, né? Adoece o professor, adoece a pessoa. Então eu não sei até quando, né, que as pessoas vão aguentar esse tipo de coisa. Eu tenho colegas que estão desistindo da profissão, né? E eu peço muito para que Deus me dê entendimento, sabedoria, para que eu possa continuar, porque eu preciso, né? E então, já que eu preciso, eu tenho que ter entendimento e sabedoria. E claro que a gente vai estudando outras possibilidades, porque é o que eu falei para meus alunos, né? E vou falar para vocês. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem o poder da escolha, né? Eu fiz vários concursos, em 3 deles eu tive a possibilidade de escolher se eu queria ou não aquilo. Então eu tive esse poder da escolha. Eu estou aqui porque eu escolhi ser professora, né? Eu escolhi estar dentro de uma sala de aula, apesar de todo o desafio, que isso já é uma coisa evidente há muito tempo, né? Não é algo que eu entrei e descobri tudo isso agora que eu entrei. Não, a gente já sabe, eu estou dentro da mesma rede. Então, dentro as dificuldades que a gente tinha na saúde, a gente também tem dentro da educação, mas com questões diferentes, mas todos temos as mesmas dificuldades. Né, vocês viram que eu entrei de greve aí, ficamos aí 1 semana de greve. A gente teve um reajuste de 2%, gente, 2%. 2% não foram 2 pacotes de café, né? Então, assim, 2% para o professor, muito abaixo da inflação, né? Com 60, acho que R$ 80 de aumento do nosso ticket. Então, assim, é uma coisa que já começa lá de cima, né? A defasagem, a falta de respeito, né? Quando é política, porque mudou o prefeito agora, então quando vem na época da política, da eleição, que promete muitas coisas e fala mal do prefeito anterior, isso cai quem quer, porque todos têm o mesmo, né? O mesmo jeito de falar a mesma coisa, e a gente sabe que na realidade, no dia a dia é outro, né? Então é assim, essa é a minha opinião, né? Eu sinceramente eu acho que hoje em dia não vale mais a pena ser professor. Ganha-se muito pouco, tem-se muito estresse mesmo, né? Pouca valorização, pouco respeito, porque se você tivesse pelo menos respeito dentro da sala de aula e uma cobrança muito grande, uma demanda muito grande, uma cobrança muito grande, né, do sistema,
e a gente não tem respaldo para nada disso. Então eu acho que realmente hoje não vale a pena, né? Eu não tenho intenção de sair neste momento, né? Eu estou tentando adquirir outros conhecimentos, quem sabe daqui mais um tempo, se tudo der certo, Deus preparar, criar os caminhos na minha vida, porque eu falei para vocês que nós somos pessoas passíveis de aprender novas coisas, novas habilidades e tá tudo bem, né? O que eu estou dizendo hoje neste vídeo é realmente a minha indignação, né? Assim, um meio que decepção, porque eu já sabia que era ruim, mas é um pouco pior daquilo que eu imaginava, né? Infelizmente é isso, né? E aí eu tenho muitos colegas que já fazem uma segunda, terceira graduação, né? Para quem sabe de repente poder sair da sala de aula, né? Eu tenho mais 10 anos aí previstos pela frente para eu poder conseguir me aposentar se nada mudar, porque a gente sabe que tá mudando aí constantemente. Então aí, segundo, né, o IPREF, porque eu sou estatutária, né? Eu tenho mais 10 anos aí para estar trabalhando, então não sei se eu consigo ficar mais 10 anos dentro da sala de aula com todas essas questões. A gente sabe que a tendência é piorar, né? E é isso, gente. Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários aí se vocês, o que vocês, né, acham, se vocês acham que eu estou certa, né? E lembrando que a gente precisa manter o respeito, porque é a minha opinião da minha vivência, né? Isso que eu tô passando para vocês é a minha realidade. Né? Espero voltar em breve aí com outros vídeos, né? A gente possa conversar sobre outras coisas, tá bom? E o nosso vídeo vai ficar por aqui. Foi até um pequeno desabafo, gostei de estar falando para vocês. Não é para todo mundo, gente, que você consegue falar esse tipo de coisa, sabe? É bem difícil mesmo, né? E eu espero aí que muitos possam me entender que aqui é apenas a minha vivência, tá bom? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!